Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Gian, Sou o RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, beleza, Guilherme? Beleza? E aí, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com Pedro Henrique Duarte Camanho Ramos, que é formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e possui muita experiência profissional em gestão de riscos financeiros, desenho de processos e modelagem de negócios. Tendo atuado também como consultor no mercado financeiro por 4 anos, atuado como bancário e também tendo gerenciado mais de 1 bilhão de contratos no segmento tecnológico. Bom, hoje Pedro é um diretor-geral do Colégio Santa Inês. E, bom, é uma instituição cuja ele gerencia hoje cerca de 60 profissionais e a escola ensina o instituto, ele já possui mais de 50 anos. Então, bom, hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa. Bora pro papo. E aí, tudo bom, Pedro? Tudo bom, Gian, RD? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E aí, era tudo isso mesmo? Ele falou? Cara, eu resumo. Tem um pouquinho disso aí, umas histórias pra contar. E obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo. Legal, Tá Pedro. certo. A gente tá muito feliz aí com a sua presença, né? E até para começar, a gente queria saber um pouquinho aí. Hoje você é diretor do Colégio Santa Inês, né? Isso. Até uma instituição bem antiga, né? Sim, o colégio hoje tem 52 anos, ele segue sendo uma empresa familiar, né? Tá na terceira geração da família. Legal. Foi fundado pela minha avó. E depois que eu adquiri essa bagagem lá em São Paulo, eu voltei para fazer a gestão do colégio. Já tinha tido uma passagem no passado, fiquei 3 anos no colégio, mas ainda menino, né? Começando na faculdade. Minha principal bagagem vem aí da consultoria do tempo como bancário. E já estou há quase 3 anos na gestão do colégio, onde a gente veio para uma profissionalização. E nesse período já estamos aí para inaugurar uma nova unidade em 2025, né? Legal. Pô, bacana. Quantas unidades já tem? Tá na segunda unidade e a ideia é seguir crescendo. Legal. A gente tem um plano bem ousado. Todas em Santos. Sim, a nossa unidade principal, que tem 52 anos, fica lá no Canal 4, na Avenida Afonso Pena. É uma unidade bem grande. E agora a gente está abrindo lá no Canal 2, na Rua Guararapes, número 18, o Colégio Santa Inês Bilingual School. Então é um novo selo que a gente está lançando da mesma marca. Então a mesma qualidade do Colégio Santa Inês vai estar lá no Canal 2, com essa oferta, esse diferencial do ensino bilíngue. Ó, que Bacana. legal, que legal. Mas... Pedro, antes da gente se aprofundar nas escolas, o que te levou de São Paulo, que você trouxe, que aprendeu para trazer depois para a escola? O que você aprendeu? Conta um pouquinho mais sobre isso. Legal. Posso voltar um pouquinho mais? Pode Quando eu sim. Quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, eu identifiquei esse meu caminho na administração de empresas, né? Até então eu tinha 4 anos de técnico em mecânica, que eu estava buscando fazer engenharia. Aos 19 anos eu tive um contato que fez toda a diferença para mim, que foi com o Flávio Augusto, né? Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente na época, fazer alguns Skypes com ele, e o bichinho do empreendedorismo me picou. Flávio Augusto é incrível, né? Cara, ele mudou minha falar. vida. Ele não sabe que ele é meu mentor, mas cara incrível. Que legal. E essa experiência de ter ido lá para Curitiba, conhecer a sede da empresa dele, me abriu muito a mente. Em determinado momento, eu já estava no colégio, com 19 anos, só que eu não tinha bagagem, eu precisava conhecer mais. E aí eu consegui passar nessa consultoria de negócio, uma consultoria espanhola, que me deu, que começou a me mostrar Você sabe que São Paulo é uma outra pegada, né, profissionalmente falando. Então, assim, quando eu fui, sofri bastante, porque foi difícil chegar ao nível da galera, então no começo apanhava demais, a verdade é essa. Só que o crescimento lá era muito rápido. A consultoria, a maioria das consultorias, elas têm um plano de carreira conhecido que se chama Up or Out. Ou seja, a cada ano, ou você atende as expectativas e é promovido absorvendo novas responsabilidades, ou você tá fora. Ou É seja, uma baita pressão. uma baita pressão, cara. Assim, muita gente costuma fazer passagens rápidas por consultorias, porque é como eu falo, todo mundo que entrou comigo na consultoria hoje, 100%, ou é empresário ou tá em cargo de gestão. Tinha gente que ficava 3, 4 anos e ia direto para assumir gestão de grandes corporações, porque é muito rápido esse aprendizado. Inclusive, a galera usava até de trampolim. Vinha, ficava bom demais e saía para novas experiências. E isso foi também essas experiências que me levaram à vaga como bancário.
E o que eu mais trouxe de aprendizado? Depois eu posso falar um pouquinho mais do desafio de assumir o colégio, mas acho que o principal foi entender como funciona uma grande corporação de dentro, que é uma experiência que só estando em uma para você ter, a faculdade não ensina. E depois eu tracei um paralelo das estratégias que as grandes empresas utilizavam para pequenas empresas. Como aplicar? Até hoje, às vezes um colaborador, um prestador fala, Pedro, mas isso aqui é coisa de empresa grande, né? Faz sentido nesse momento? Eu falo, faz. Faz porque a gente adapta a metodologia e já se prepara para um dia ser grande. Perfeito. Certo, é verdade. É isso mesmo. E como mais assim, então a princípio você trabalhou no mercado financeiro, né? Isso. Como, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, como que foi esse... O que você fazia exatamente no mercado financeiro? Legal. Essa consultoria, ela atendia um nicho muito específico. Ela atendia mercados regulados. O que são mercados altamente regulados? Principalmente indústrias financeiras, todo o setor financeiro, era 90% da carteira da empresa na época. E também tinha alguns clientes de telecomunicações e energia. Então são grandes setores onde só tem grandes empresas e que são constantemente demandadas pelos órgãos reguladores. Então a gente tem telecomunicações a Anatel, a gente tem energia a Enel e nas instituições financeiras a gente tem o Banco Central. Nossa, era de tudo quanto é lugar, vocês eram... Era, cara. E olha só que loucura. Quando eu entrei na consultoria, todo novo consultor, os primeiros 15 dias de trabalho, as primeiras 2 semanas, a gente ficava 8 horas por dia incubado no escritório, fazendo cursos de capacitação com os consultores mais sêniores. Então, antes de começar a trabalhar, 15 dias, 8 horas por dia fazendo capacitação. E isso continuava durante todo o tempo da consultoria. Então, volte e meia, ó, esse mês vou ter 2, 3 cursos de capacitação. Aí você saía do cliente, ia para o escritório, estudava, voltava. Então, a gente estava sempre nesse processo de aprendizagem. Né? Então, agora voltando, dentro disso, a principal expertise que a consultoria tinha era de fazer as implantações de normativas do Bacen. Então, pense o seguinte, o Banco Central, como é que funciona? Ele emite uma normativa dizendo, precisamos que o banco faça isso, que atenda essas exigências. Mas ele não te fala como. Então, ele chama o consultor e fala, consultor, eu preciso atender isso aqui, eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer. Se vira. Se vira. E qual que é a grande vantagem de ter uma consultoria especializada? É que ela está fazendo a mesma coisa no mundo inteiro em diversas instituições. Então a troca de conhecimento é muito grande. Por isso que às vezes dava um BO, não era no Google que você ia recorrer. Você recorria a outros países, fazia reuniões com outras filiais, puxando essa expertise de um país para o outro às vezes. Né? No nosso caso, um banco internacional, a gente também fazia implantação do BCE, do Banco Central Europeu. E também a gestão de risco. Então a empresa, pelo fato dela existir, ela está exposta a diversos riscos. O banco, um dos principais são os riscos de crédito, risco de mercado e riscos operacionais. Mas você tem toda uma gama de gestão de risco. Fiz projeto de risco reputacional, você tem risco de conduta, qualquer coisa que gere um risco até de catástrofe. E risco, acho que a nível de Brasil era tudo meio que alto, né? Ou não? Comparado a outros lugares do mundo. O Brasil ele tem naturalmente um risco mais elevado, né? Por conta risco Brasil, até o nível de educação financeira da nossa população interfere no risco, né? Porque se a população não sabe lidar com dinheiro, ela tem mais chances de contrair dívidas. Então, por banco, isso é um risco. Por isso que os bancos têm até investido em educação financeira. Tem feito aportes, porque para eles é mais barato. É como um plano de saúde investir de você fazer exercício para não ter que te pagar uma internação, digamos assim. Ah, tá. Isso não sabia. Então, para o banco é interessante que o povo comece a aprender e melhorar nessa questão Totalmente. financeira. Essa coisa de achar que o banco quer que você deva é mentira, porque isso é prejuízo para o banco. Né? Então, no fim do dia, quem não deve, que paga a conta de quem deve. Ah, mas acho que eles querem que alguns devam pra eles ganhar um pouquinho, né? Se você for pensar, um dos produtos mais rentáveis de um banco são cartões. E cartão, se você paga em dia, você não paga nada, né? Então, quem fica inadimplente com cartão acaba pagando a conta do resto, porque é uma taxa de juros muito alta. Mas
no fim ele acaba olhando o pool de produtos, né? Ele vai olhar para todos os clientes, com todos os produtos, com todos os níveis de risco. É uma operação extremamente complexa, gente, de verdade. Imagina. Eu mesmo era da parte de gestão de projetos, a galera técnica, cara, manjava demais. Estatísticos, matemáticos, até físico. Você tava falando Bacen e Banco da Central E Europeu Banco Central também, Europeu, né? É a mesma padrão de segurança, de expertise, ou o Banco Europeu ainda tem um pouquinho mais de segurança ou de austeridade? Cara, o mercado financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. É um dos mais exigentes do mundo. O Brasil acaba se tornando referência de muita coisa. Ah, que legal. Por quê? Porque tem muita fraude. Porque o brasileiro é muito esperto. Então os reguladores têm que ser mais espertos do que... Enfim, ele tem que entender o que está acontecendo e garantir que os bancos se resguardem, porque os bancos são instituições, se chama sistemicamente importantes. Instituições sistemicamente importantes, elas podem ser a nível doméstico ou a nível global. A nível doméstico, o que significa? Vamos pensar, a gente tem um Itaú e um Bradesco, que são empresas gigantescas a nível Brasil, que se quebrarem vão gerar um colapso na economia brasileira. No caso do Itaú, que já está aí na América Latina, até possivelmente para mais países. Porque ele tem muitos credores, ele deve dinheiro para muita gente deve dinheiro para o banco, então gera toda uma desordem que pode quebrar uma instituição. Então, é por isso que o governo tem tanto interesse em salvar essas instituições muito grandes. E tem instituições que são importantes a nível global. Se a gente for voltar na crise de 2008, que a gente teve a quebra lá do Lehman Brothers, no caso... Que afetou o mundo, né? Que foi um banco que quebrou e afetou o mundo. E só foi um porque o governo americano salvou outros. Se pega qualquer filme aí sobre a crise de 2008, tem diversos. E saía puxando todo mundo, né? Pra baixo. Saía puxando porque os bancos, eles devem entre si. Todo banco tem operação com todos os bancos. Então, se um quebra pode levar a um efeito cascata que vai gerar um colapso geral, porque se um banco quebra, você tem pessoas desempregadas que vão também dar default nas dívidas deles. Enfim, já deu para entender como é que a coisa vai se desenrolando. Então, essas empresas muito grandes, elas são observadas muito de perto. E um banco, ele gere trilhões de recursos, né? Tem banco que tem gestão de recursos de mais do que o PIB de muitos países. Pode quebrar. Não pode quebrar, hein? É tão importante como um pilar do governo. Entendeu? Então, voltando, o Banco Central Europeu, ele tem mais expertise do que o brasileiro. São diferentes, porque da mesma forma que o Banco Central Brasileiro ele tem que ser muito atualizado em relação a todos os riscos inerentes do mercado brasileiro, o Banco Central Europeu ele está analisando toda a Europa. Então também tem um outro nível de riqueza de informação. E os bancos centrais se conversam, eles trocam... Tem muita consulta pública, né? Eu perguntei isso por causa do LGPD. Certo. Porque o LGPD, que não é LGPD o nome da União Europeia, lá da Europa, já está bem mais avançado do que o do Brasil, que é o LGPD aqui do Brasil. Começou lá, né? Na Europa. Começou lá. Por isso que eu perguntei isso dos bancos. Tá? Eu estava na época que lançou o LGPD. Eu tive que ler toda a normativa do Banco Central brasileiro quando saiu gigantesco, assim. Se for pensar, a LGPD, ela não afetou só o mercado financeiro, foi para todas as empresas. Né? Qualquer empresa que trabalha com dados, ela tem que estar... Então, o fato de ter chego primeiro na Europa, às vezes é porque ela nem nasceu no mercado financeiro. Diferente de algumas normativas que nascem no mercado financeiro. Por exemplo, depois da crise de 2008, a gente teve o chamado tsunami regulatório. Então foram diversas regulações para poder prevenir os riscos exclusivamente do mercado financeiro. LGPD é um risco de informação. Pedro, então assim, hoje em dia não teria mais a gente não corre mais esse risco de 2008? A gente corre outros riscos. Teoricamente, quando a gente tem uma crise, a gente aprende a se resguardar dela, mas não das próximas. Infelizmente, toda a história de evolução do mercado regulatório vem com as maiores crises. Então, lá na consultoria, a gente estudava todas as grandes crises de fraudes e como elas geraram normativas que se tornaram super importantes. Então, infelizmente, o ser humano ele é muito reativo. Ele espera a coisa acontecer para depois se resguardar. Por quê? Porque custa muito dinheiro, gente. O banco precisar se adaptar a uma LGPD ou algumas normativas que
principalmente às vezes com toda a estrutura do banco, e por isso precisa de uma consultoria, cara, muitos milhões são investidos nisso. Então, digamos que eles não ficam caçando pra cabeça sem realmente precisar. Deveria, né? Mas... Não, o Bacen foi inteligente, então. Ele dá aquele lá que pra se virar, pra arrumar emprego também. Pra gerar emprego, porque aí gera milhões de consultoria. Gera muito Tá vendo? projeto, com certeza. Mas o prejuízo é muito maior quando dá crise, viu? É, né? É. E Pedro, assim, e o que você sente que te levou assim, a essa experiência? Você trabalhou com tempo no banco, no mercado financeiro em Na si? consultoria foram 4 anos na consultoria e depois mais 2 anos dentro do banco. São 6 anos. 6 anos. Aí. 6 anos. E o que você sente que hoje, pros dias atuais, pra você, pra sua vida, essa experiência que você teve no mercado financeiro, o que você consegue aplicar nos seus outros negócios? Então, eu me dediquei muito a entender como que a gente poderia aplicar. Porque se a gente... Vamos pegar esse assunto aqui, normativa e risco. Se olha para um colégio, é muito difícil você enxergar, se você for olhar da mesma maneira, o que é um risco de mercado para um colégio e o que é para um banco. Olhando assim não faz sentido, mas se você entende o conceito da coisa, você aplica a qualquer empresa. Então, olha só que curioso, aí eu começo a falar que a minha vida ela tem toda uma construção, tem todo um porquê. Educação básica também é um mercado altamente regulado. O governo regula tudo. A criança, ela tá na escola por obrigação. A lei obriga. Não existe criança fora da escola. Aí é um problema... já é um problema institucional forte, né? Porque se a gente pega uma cidade como Santos, que tem um nível bom de DH, cara, você vai ter 99, alguma coisa por cento das crianças na escola. Então o mercado ele tá sujeito a regras de regulamentação. Da mesma forma que agora no segundo semestre veio a aprovação do novo ensino médio. Basicamente, ó, vocês vão ter que mudar de novo para ano que vem. Não sabe, mudou agora Sempre tem esses ajustes, né? Ah. São São matérias que tem que ser ensinada, é isso? Não? Cara, essa última, por exemplo, ela pegou em carga horária. Ela foi basicamente um regresso ao modelo anterior, porque o novo ensino médio que foi proposto tiveram muita dificuldade de aplicar, principalmente nas escolas públicas, escolas com menos recursos, e eles entenderam que essa dificuldade de... Ele foi muito boa a proposta, mas a dificuldade de todas as escolas conseguirem implantar criou uma disparidade muito grande. Então, quem conseguiu estava entregando um ensino muito bom, a gente teve tranquilidade, a gente conseguiu implantar muito bem o novo ensino médio, mas tinha muitas escolas sem recursos, porque dependia de um outro perfil de profissional. Você sai das matérias básicas chamadas FGB, Formação Geral Básica, Português, Matemática, Ciência, História e Geografia, e a escola precisava fornecer os itinerários formativos. Então, matérias, conhecimento mais técnico. Por exemplo, lá no colégio a gente oferece aulas de empreendedorismo, qualidade de vida, jogos Legal, digitais. isso, hein? Logo para o pessoal da escola, o ensino médio. Ensino Pô, médio. bacana isso. Isso é essencial, legal. na verdade, né? É, cara. O certo era até a escola municipal, estadual, ter isso daí também. Acho que ia ser muito bom pro país. Né? Empreendedorismo, o setor financeiro também, para cuidar das finanças, é muito importante isso. Cara, Não sei porque as escolas, todas as escolas não têm isso. Cara, porque tem uma certa dificuldade de você ter mão de obra mesmo, né? A gente veio com a tese, e é desafiadora, de se questionar o que a escola não ensina, o que ela deveria estar ensinando e não ensina. E todo o nosso trabalho é pautado nisso. E é aí que eu trago a minha expertise. Por quê? Porque é difícil mesmo, né? Eu até me solidarizo, eu falo para as pessoas não baterem na escola do filho. É muito difícil você estar toda hora tendo que se adequar às normativas, imagina, de um final de ano para outro, com tudo fechado, ter que ajustar novamente calendário, todo o conteúdo programático. É desafiador. Então, se você quiser oferecer educação financeira, você precisa ter um profissional com conhecimento, né? A escola nunca teve. Esse profissional com essa bagagem, ele quer estar na educação básica ou ele poderia estar trabalhando com outra coisa? Você entende? Então, a gente passa então a concorrer pela mão de obra. Cara, falta profissional em muitos mercados, né? E tem profissões que a pessoa já vem com o intuito de trabalhar em escola. Você vai querer colocar aula de tecnologia no colégio. Quanto que o mercado paga por um profissional de TI? E quanto que um colégio consegue pagar por um professor de TI? Né? O cara fez toda uma formação para depois ter que passar um conteúdo que é a nível básico, né? São adolescentes ainda. Então, às vezes, ele quer se desafiar em outros setores. Então, a escola ela precisa
ter toda essa expertise de selecionar profissionais, de montar um conteúdo programático que faça sentido, fazer avaliação dessa aula, se ela precisa ser adaptada. E é diferente. Hoje em dia você tem soluções educacionais para tudo, né? Mas, pô, a gente está há quantas décadas, há mais de um século aí, entendendo as dificuldades de dar uma boa aula de português, matemática ou história, e aí do nada, ó, agora socioemocional, educação financeira, empreendedorismo. Cara, como é que você vai ensinar empreendedorismo sem empreender? A gente implantou porque eu acredito, a gente está fazendo todo um trabalho de formação com os nossos alunos, que eles vão participar agora de umas Olimpíadas de empreendedorismo. Legal. Vão apresentar projetos para investidores profissionais. Eles vão estar num Shark Tank real. Né? É a segunda edição no Brasil. Vão ter diversos figurões lá dispostos a investir dinheiro na galera. E a gente está com 17 turmas cadastradas, que vão estar adolescentes em turmas de 2 a 5 alunos, que vão estar desenvolvendo modelos de negócio. E eu estou mentorando essas 17 turmas, ensinando para eles o passo a passo de como construir um negócio inovador. Mas eu tenho essa expertise, né? Por acaso, tem um profissional na escola que é capaz de coordenar essa matéria, mas é a escola que não tem. Entendeu? Pedro, uma coisa surgiu agora, depois nem vou falar com o Rudolf, agora vou falar agora. Se um grupo desses, quiser vir aqui para tipo apresentar e já começar a conversar e saber alguma coisa mais num podcast, traz eles aqui, pode viu? ser, legal. Cara, bem legal. Porque é legal isso daí, que aí eles conseguem ter mais habilidade para chegar lá no concurso e se dar melhor, tudo. Pode que aí apresentar ele, aí, apresentar, ideias, tá, Isso. A gente vai fazer a primeira etapa ela é interna, então vão sair 2 turmas campeãs para a segunda etapa, né? A gente pode trazer a turma campeã para cá. Né? Poxa, obrigado pelo convite aí, gente. Vai ser um Vai prazer. ser legal, né? Vai ser bacana. legal, Experiência boa. Show. Vai ser uma experiência para eles. Com certeza, gostei do convite. Legal. Tá aceito. Beleza. Bacana. Então, o que mais que você tá desenvolvendo na escola? Cara, vamos lá. A gente tá com uma tese de entender a escola de cima a baixo e repensar como que ela funciona, se ela tem que funcionar dessa maneira. Então, a gente começou a entender que os aspectos essenciais, né, os aspectos mais básicos são os mais importantes. Por exemplo, já aqui eu vou entregar muito para gestores escolares, né, se estiverem ouvindo a gente. Mas, por exemplo, algumas lições que a gente vem aprendendo. Uma delas, você pode ter o melhor modelo de aula do mundo. Se a criança não quiser ir para a escola, ela não aprende. Então, a gente começa a entender o papel do socioemocional, do suporte psicológico para a criança. Hoje, o nosso colégio tem psicóloga todos os dias. Se tornou uma premissa nossa. A psicóloga atende alunos, as famílias, os pais e também os profissionais. Os professores, todo mundo precisa ter suporte psicológico. O professor até um pouquinho mais, né? Opa, o que mais precisa. Até a gente. Sim. E então, uma vez que a gente entendeu esse aspecto, a gente precisa dar atenção para ele. Não dá para a gente não consegue viver como se não tivesse essa informação. Então a gente vem apostando muito nos pilares que a gente acredita que são importantes antes da sala de aula e também naqueles que eles vão precisar depois da escola. Por exemplo, hoje nós temos algumas filosofias que nos guiam. Uma delas, 3 matérias são nossos principais pilares de formação. Uma delas é o ensino do idioma. Não importa o que você vai fazer da sua vida, o inglês vai te abrir portas. Ponto. 90% do conteúdo do mundo está em inglês. O segundo pilar é a educação financeira. Então, todos nós somos desde os 6 anos de idade até o ensino médio tem educação financeira. Não importa o que você vai fazer da sua vida, você vai ter que gerir suas finanças. E o terceiro é a educação socioemocional. Não importa o que você vai fazer da sua vida, se você tiver inteligência emocional, você será melhor sucedido. Né? Então é nisso que... Isso é uma das características que a gente começou a repensar na escola. Alguns conteúdos, a maioria deles obrigatório, por ser um mercado regulado. Por que a escola ensina tal e tal coisa? Porque é obrigado. Né? Então você tem que entender isso. A gente está sob muita legislação. E dentro do que a gente é obrigado a fazer, o que a gente encaixa, que a gente acredita? Esses 3 conteúdos são extremamente relevantes ao nosso ver. Vai fazer a diferença pra vida da pessoa, né? Vai fazer a diferença sim ou sim, cara. É aquilo. O que a escola não ensina? Pô, calcular imposto de renda, não é? Foi nisso que a gente foi pegando. E
estamos construindo toda essa proposta em função disso. Um outro aspecto, cuidar da comunidade, do relacionamento entre os alunos, entre as famílias. O que me pegou muito quando eu cheguei? A gente oferecer um bom serviço, um bom ensino, e vinha aquela família que fala, então, Pedro, a gente vai mudar o filho de escola. Por quê? Porque o amiguinho vai mudar de escola e ele quer ir junto. Cara, Acontece demais, muito né? Isso? acontece muito. Acontece muito. Quantas amizades da época de escola a gente não leva, né? É o período mais marcante da nossa vida. É um período que... Vocês passaram pela escola? A minha filha... Sim, né? todo mundo, né? Sim. Não, passou pela escola? um exemplo, minha filha, ela tá na mesma escola desde os 2 anos, acho que é 2, 3 anos de idade. Olha aí. Pequenininha, a gente colocou e agora ela já tá no ensino médio e tá na mesma escola. Olha aí. Ou seja, olha o ciclo de vida desse cliente, né? Se Sim. ela tá no ensino médio, ela tem pelo menos 15 anos, então você deve Tá estar... com 16. 16. Você tá anos. 14 anos na mesma empresa. Olha que quão importante é a retenção e fidelização. Você cuidar da entrega, né? Então, aí você começa, a partir do que a gente aprendeu na consultoria, a entender os aspectos de negócio que são relevantes e entender o que realmente faz a diferença. E sair do automático. Ah, porque a escola faz. Não, peraí, vamos ver o que a escola faz? Vamos ver o que ela tem que fazer? Né? É um modelo que já está há muitas décadas, já muito semelhante. Falo, cara, tudo que está 10 anos igual tá errado. Quanto o mundo mudou em 10 anos? Então tudo que está igual tá errado. A escola tem um papel de ser, ao nosso ver, um laboratório da vida, um ambiente simulado da vida real, onde o aluno vai passar pelas experiências, tanto emocionais quanto de desenvolvimento, semelhantes ao que tem na vida real, num ambiente controlado, onde ele vai ter profissionais cuidando dele, onde ele vai estar sendo supervisionado, onde ele vai poder ter as frustrações necessárias acompanhado de todo o atendimento necessário para que aquilo se torne um aprendizado, né? Então a gente tenta criar um ambiente o mais próximo da vida real possível. Pedro, você teve então o privilégio e também as dificuldades de conseguir trazer um ensino tradicional porque era sua avó, Mais né? de 50 anos, Mais de né? 50 anos pra cá e desenvolveu bastante coisa. Mas como foi essa transição? Que É verdade. houve do houve, antigo pro novo, né? sua avó, sua mãe chegou, não vamos fazer isso daqui não. Ou isso daqui não precisa. Teve um pouco disso daí, assim? Um pouco. Esse assunto dá pano pra manga. A minha avó, ela fez a passagem, né, voltando pra Dona Neide, nossa fundadora, alguém que a gente não deixa a memória esquecer. A Dona Neide, ela fez a passagem pra filha, né, pra minha mãe, Clarissa. Em decorrência, ela teve um Alzheimer, então ela, lembra que a gente contou lá, Sim. Então ela precisou ser afastada, né, pra minha mãe assumir a gestão do colégio, ficou ali uns 12 anos na gestão. E quando eu vim pra assumir, algumas coisas eu deixei bem estabelecidas, que eu falei, olha, eu tava numa ascensão da minha carreira, então lembra que eu contei o modelo da consultoria. Todo ano eu era promovido, o ano que eu não fui promovido eu troquei de empresa e fui contratado pelo cliente, e depois fui promovido novamente, então assim, eu tava muito bem posicionado. Então eu falei, tinha chego um meu momento, minha mãe me procurou buscando auxílio com a gestão, e eu vi esse momento de apoiar minha mãe. Falei, olha, tem uma condição, eu preciso ter carta branca para trabalhar. Não dá pra gente ficar discutindo o sexo dos anjos com tanta coisa para fazer. Então, minha mãe, uma pessoa incrível, ela teve total confiança, né? Só tenho a agradecer a ela pela oportunidade que ela deu de eu poder demonstrar meu trabalho. E, gente, é claro que não foi fácil. Imagina, o colégio ele tinha 50 anos na época, eu assumi ele no 50º ano. Tinham mais de 40 funcionários na época. Hoje com quase 60. As pessoas não gostaram, gente. Tinha muita coisa ali que já estava no modus operandi há muito tempo, então eu tive muita resistência. E isso é do ser humano, né? Essa coisa de, tipo assim, de fazer mudança. Acho que a maioria não gosta, né? Ninguém gosta, na verdade, né? A gente é que você tem que exatamente, você tem que se esforçar pra... Você tem que gostar mais do resultado da mudança do que da mudança em si, porque ninguém vai gostar de mudar. Exato. Né? Mas você tem que olhar e falar assim, tá, vale a pena esse desconforto. E também isso foi um dos meus desafios, comunicar a importância do desconforto. Então, cara, a quantidade de desafios que a gente passou na época foi
imprescindível pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento profissional também. Então, eu até falei no último podcast que quando eu cheguei no colégio, eu era um analista. Porque eu fazia trabalho de analista. Eu metia a mão na massa, metia as caras, tinha que ajudar em tudo, porque, né, sendo bem sincero, a escola tava precisando de uma repaginada. E eu queria me empoderar dos assuntos. Então, até pra sala de aula eu fui. Teve um ano que eu dei aula pra turma do ensino médio de educação financeira. Montei um plano de aula para poder também saber, sentir na pele como é que era estar no lugar do professor, os desafios para utilizar a infraestrutura de sala de aula, conhecer meus alunos, saber como que é estar na sala de aula de frente para os adolescentes de hoje. Porque eu também cheguei na escola e falei, pô, não conheço ninguém. Não vou assumir que eles são como eu era, porque não são. Mudou, né? Muda pra caramba, cara. É isso que eu falo. Se o mundo mudou tanto, o adolescente mudou tanto, como que a gente acompanha isso, né? Como que a escola vai mudar de acordo? Então, eu fiz um estudo muito aprofundado daquele ambiente, de quais desafios eu tinha que enfrentar e como que a gente ia enfrentar. E uma das principais ferramentas que a gente tem que ter é a comunicação. Hoje, de analista, né, fui passando por todo esse processo de crescimento e hoje a minha principal função é ser um comunicador. É manter esses 60 funcionários alinhados com a nossa missão. Uma coisa que eu falo, gente, é que os meus braços, eles nunca vão ser tão produtivos quanto os braços de 60 funcionários. Então, mais importante do que eu estar lá focado em fazer meu trabalho, é eu garantir que esses 60 estão fazendo o trabalho deles com qualidade. Trabalho de liderança, né? Legal. Eu falo assim, pô, você tem 10 funcionários. Se cada um for 10% mais eficiente, você não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar, você vai assumir outras funções, você vai crescer. Mas é mais ou menos essa conta, né? Se eu me dedico a garantir que a minha equipe vai estar bem alinhada com o propósito. Não fica no operacional em si, né? Você fica na gestão estratégica. Eu comecei no operacional para poder saber me comunicar com eles, falar, ó, eu entendo o que tá rolando aqui, vamos juntos. E sempre uma comunicação top-down. Então, antes da gente chegar no aluno, eu preciso estar alinhado com o meu coordenador pedagógico, com o meu professor, até chegar no aluno, porque liderança é exemplo, né? A liderança só acontece através do exemplo. Sim. E num colégio, todo mundo é exemplo. Porque para uma criança, um adulto é um exemplo. Então, a gente tem que estar todo mundo alinhado com os comportamentos que a gente quer passar. É uma gestão muito complexa. O colégio, ele me surpreendeu com quão grande é esse universo, e o que tornou também muito mais divertido, porque hoje a gente tem agência de marketing interna, a gente trabalha com todos os setores de uma empresa que a gente via lá no banco, a gente brinca com tudo isso, de planejamento tributário, contabilidade, finanças, tem CRM, tem equipe de vendas, uma empresa completa. Até CRM, equipe de vendas, é verdade, né? Tem que ter vendas. Tem que ter, e é esse o ponto. Tem que ter sempre matrículas novas, né? Todo ano. A gente tá abrindo E retenção também, né? Exatamente, duas básicas andam juntas. Não pode... vou focar só... A retenção, ela é mais importante do que a captação. Só que todo ano você tem aluno se formando. Você tem aluno que muda de cidade. Acontece, né? 10% de perda orgânica, média do mercado. Então você tem que estar sempre repondo esse alunado. Então, cara, é isso que a gente começou a se questionar. Pô, o colégio não tem que ter setor comercial? Não tem que ter setor de marketing? Não tem que ter um setor de RH que vai estar fazendo a gestão dessas 60 pessoas? Gente pra caramba. Verdade. Sim. Né? É legal que você pôde trazer muita expertise que você, na experiência que você teve lá em São Paulo pra escola hoje em dia, né? Legal, fez diferença, né? Esse tempo em São Paulo. Fez pra caramba. E é isso, né? Às vezes a gente fica perdido. Pô, como é que eu vou trazer experiência de um banco pra uma escola? Aí você não vai trazer experiência de um banco. Só que a gente olhou cada processo individualizado, entendeu como que eles fazem para ter uma operação a nível nacional com um nível de exigência altíssimo. Falei, pô, se eu entendi como é que o banco tem que fazer, dá pra gente fazer um paralelo aqui dentro de casa. Legal mesmo. Legal mesmo. Agora, uma outra questão. Hoje em dia tá complicado. Tratar com pessoas, alunos, as crianças, em questão de bullying, que sempre existiu. Antes não era chamado bullying. Sim. Mas hoje é chamado bullying, né? Como que lida, assim, a escola lida com esse aspecto? A gente não combinou, mas essa semana o colégio tá na semana anti-bullying. A gente tem um projeto de uma semana
Ele foi realizado no começo do ano, a gente está fazendo um reforço porque a gente tem refinado os detalhes desse plano, porque o projeto anti-bullying, ele também tem que ser atualizado conforme o mundo, tudo tem que ser atualizado. Então a gente começa a entrar nos aspectos de cyberbullying, entender como que a gente trata questões como deepfake, por exemplo, né? Porque o que eu sempre deixo bem claro lá no colégio, até para as famílias, eu falo, gente, nenhum colégio, nenhuma escola pode prometer, garantir que não vai ter questões entre alunos, conflitos. Isso faz parte do desenvolvimento deles. O papel do colégio é criar um ambiente seguro e controlado, onde a gente vai ter muita agilidade no tratamento das situações. E a gente tem, por conta de toda essa estrutura. Por ter uma psicóloga todos os dias no colégio, Legal, ajuda bastante, né? ajuda bastante. Então, cara, acontece, e a gente trata rapidamente todos os casos. Antigamente não se chamava bullying, né? E hoje em dia muita coisa vem... Mas sempre existiu, né? Sempre Isso aí... existiu. Sempre mesmo. Eu lembro na época da minha escola, assim, e depois que falam em bullying, daí eu fico, caramba, eu vi tanto isso acontecendo, só que a gente, pra nós, pelo menos na minha época, era meio que... Era ruim a sensação de ver as coisas acontecendo, mas era A gente tava natural. acostumado, né? Exatamente, tipo, A gente conseguia lidar com isso, vai. E é até importante a gente, definir o que é o bullying, né? O bullying é uma perseguição sistêmica a um indivíduo em que ele se torna incapaz de se defender. Então, o bullying é quando a situação ela já está incontrolável, já passou do limite, quando você tem diversas crianças provocando uma e, cara, numa situação de diferença de números, você gera uma coação. Por isso que o cyberbullying ele é tão crítico, né? Porque na internet você sempre vai ter uma situação de vários contra um. Se você faz uma postagem, todas essas visualizações, todas as interações já estão contribuindo para esse bullying. E na internet as coisas não saem, né? O que tá na internet é para sempre. Então, a internet, ela trouxe o tema do bullying muito à tona, né? Porque ela demonstrou e ela elucidou também as consequências do bullying. Na era da informação, a gente consegue ver quantos casos de bullying acabam evoluindo para situações, né, até fatais em alguns casos. Sim. Eu vejo minha esposa adora assistir dorama, né? Ela adora dorama. E às vezes eu acabo sentando ali, eu vejo um pouquinho assim, não consigo acompanhar ela. Mas lá, não sei se... provavelmente aqui acontece muito isso, mas lá mostra, tudo quanto é dorama, mostra nas escolas o pessoal fazendo bullying com outros, assim, é um negócio... Você assistindo na tela, você fica doido, sabe? Dá vontade de entrar e falar, não, meu... Revoltante, né? Exatamente. É revoltante. Mas realmente é legal que vocês estão fazendo isso, né? Cara, eu vou ser bem sincero. Felizmente, a gente não é uma grande preocupação na nossa escola, porque a gente acabou criando uma cultura de acolhimento muito forte. Então, os nossos alunos aprendem a abraçar os novos entrantes. Legal. A gente tem muitos comentários de pessoas que trabalharam em outros lugares que vêm para nossa escola e falam, caramba, eu tô surpreso com quão educados seus alunos são, como eles se tratam. Não é por acaso, não é coincidência, não é o piso lá da escola que é diferente. É todo um trabalho. E às vezes o aluno ele vem com questões do passado que a gente não precisa tratar e depois de alguns meses esse aluno vira outra pessoa. Depois você aprende a ler... O ambiente, as pessoas ajudam isso, né? O ambiente, depois que... Cara, é muito... É um aprendizado gigantesco trabalhar em escola. Por quê? Porque você observa o ser humano em todas as etapas. Imagina que para uma criança o desenvolvimento dela ainda está a nível biológico. Então, nós três, a gente está aqui, se a gente for se encontrar daqui a 10 anos, vai estar mais ou menos do mesmo tamanho, no mesmo formato, um pouquinho mais velho, mais enrugado. Cara, a criança ela mudou de tamanho, de formato, a voz, é uma transformação muito intensa. Por isso que no colégio, cada etapa é tão importante, porque o desenvolvimento de uma criança aos 5 anos é diferente do desenvolvimento que ela vai ter aos 6. O cérebro dela, o corpo dela, o emocional dela. Então, cada etapa tem um propósito. Então, o colégio é um ambiente de estudo antropológico riquíssimo.
A gente consegue ver como que as questões impactam uma criança dos 6 aos 11, como que isso se reflete dos 15 aos 17. É completamente diferente. Cara, parece uma criança, ela tem uma mudança brusca de comportamento, você senta pra conversar com ela 10 minutos, cara, você já pega. Ela vai falar que em casa tá acontecendo alguma coisa, que teve uma notícia, uma passagem na família, e ela absorve aquilo na hora, ela é uma esponja, a criança. Muda muito, né? O ambiente é tudo. Sim, é que nem aquele filme que tá. Não sei se ainda tá no cinema, me fugiu o nome agora. Divertidamente? Exatamente. Mostra o primeiro lá, tinha alguns tipos de sentimentos, agora, quando ela tá na adolescência, aparece Mudou outros, todos né? os E de fato sentimentos, né? aparece isso. Sim. Acontece isso com as crianças, né? Com E os olha que jovens. louco, as aulas de socioemoção, elas começam muito cedo, porque uma criança, ela não sabe dar nome pra cada sentimento. Ela ainda não, ela sente, e hoje a gente sabe, né, que às vezes eu senti um frio na barriga. Cara, a criança, você até pergunta, fala, onde é que você tá sentindo isso? Às vezes ela fala, eu tô sentindo aqui, eu ponho a mãozinha na barriga, ela tá sentindo, mas ela não sabe dar nome. Então a primeira etapa é ensinar ela o que ela tá sentindo. Depois, ela aprende a identificar o que o outro tá sentindo. Por isso que é socioemocional, não é intraemocional. E cada etapa você vai estar ensinando ali algum aspecto de como ela tem que lidar. Depois, quando chegar no ensino médio, como que ela faz um retrospecto da vida dela para definir o que ela quer depois da escola, né? De tudo que ela viveu, o que te impactou, o que você gostou mais, o que você quer fazer. Olha só que importante. Legal. E eu acho que essa fase aí, assim, lá pro final do ensino médio, é uma outra preocupação que os jovens têm, né? Tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Cara. O que vai acontecer? Cara, e a pressão no ensino médio ela é muito grande. A pressão social no ensino médio ela tá no pico, né? Porque você começa a ter até exemplos de outros adolescentes bem-sucedidos através de plataformas digitais. E aí você vê os casos de sucesso e você pensa, poxa, eu deveria estar aqui, será que é isso que esperam de mim? E o que eu vou fazer depois da escola? Porque você tá numa trilha, né? Tu sabe que depois do primeiro ano do ensino médio vai vir o segundo, depois do segundo vai vir o terceiro, depois do terceiro. Ninguém vai te colocar no teu caminho. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Verdade. Do começo do estudo até o final, você não toma decisão, você só vai. E aí? E quando tá na sua mão? Porque se der errado, foi você que escolheu, né? Então, os adolescentes, eles, inerentemente à fase da vida, estão sempre numa pressão enorme, social, de se sentir pertencidos, né? A gente lembra como foi a nossa, né? Sim. Demais, demais. Mas eu tô aprendendo muito com você, viu? Aqui. Legal, porque tá sendo igual, legal. a gente às vezes pensa que a escola é só ir lá, estudar o português, matemática, essas coisas todas, conversar com os amiguinhos, tudo, ter as suas brigas e aprendizados e depois ir embora e pronto. Mas você tá vendo, eu tô vendo aqui que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Pra caramba. E também tem muito da nossa escola parar pra analisar isso, né? Como eu falei, é muito fácil seguir no automático. Pô, a exigência que vem às vezes do governo é mudar uma carga horária, incluir uma aula. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é você olhar com atenção pro teu ambiente e entender que às vezes... Cara, eu tenho uma tese de que tudo pode trabalhar pra gente, né? Então, às vezes, o que pode estar te ajudando é a tua parede da tua escola. Já pensou? Se você colocar os dizeres certos na parede, você vai estar criando uma mensagem subliminar com efeitos positivos e aquela parede ajudou no seu trabalho? Já para pensar quanto que o tempo de aula pode influenciar na fixação do conteúdo, como que a estrutura pode ser pensada? Isso que eu falo que é o que veio da consultoria, porque o que eu mais utilizo de lá é aprender a resolver problemas complexos. Como é que a gente pega um problema desse tamanho, fatia ele em várias partes e analisa cada uma individualmente e se dedica a um pedaço do desafio como se fosse o desafio inteiro. E aí você tem um plano. Hoje a gente tem aí projeto, os próximos 5 anos de colégio a gente já tem o que a gente quer fazer. A gente já sabe para onde que a gente vai caminhar. Isso torna muito mais fácil, né, de conduzir uma equipe. E isso é legal que você falou, porque assim, as pessoas, empresas, de forma quase que geral, muitas pessoas elas têm mania de ver o problema, mas não vê o diagnóstico. E às vezes você tá num grupo e você pergunta, o que a gente pode melhorar? Daí as pessoas têm essa tendência. Não, a gente tá com esse problema, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, mas qual é a solução disso tudo? Daí as pessoas não param pra pensar nisso. Eles só ficam focados no
Só de reclamar. Não só e no reclama. problema, né? Cara, eu digo mais. As empresas têm muito. Eu percebo que tem muito uma tendência a girar em volta do problema. Por exemplo, as empresas ela tá com problema de ter pouco cliente, precisa captar. Aí é uma coisa que eu acho muito louco. Por quê? Aí ela vai mexer com o serviço, ela vai refazer a marca dela, ela vai mexer no escritório. Ela quer melhorar as vendas, ela faz de tudo, menos contratar um vendedor. Menos fazer uma capacitação de vendas. Às vezes tem um problema de equipe, aí ela inventa de fazer festinha, de fazer evento, de colocar dia do aniversário, mas não contrata um serviço de RH. Você entende? Então, às vezes, fica girando em torno da coisa, e eu acho que tem muito do ser humano disso, de não querer encarar as coisas de frente, né? Falar, não, vou ter que sentar aqui, vou ter que resolver isso. Vai dar trabalho, vai ser chato pra caramba, porque às vezes é mais legal redecorar o escritório do que você fazer uma capacitação de vendas, porque muita gente não gosta de vender. É desconfortável. Vender, você basicamente está se propondo a tomar não, a ter que influenciar uma pessoa a fazer algo que você acredita que será melhor para ela, né? Você tem que acreditar. E tudo isso vai te colocar em situações de desconforto. Olhar no olho, receber um não, alguém falar não gostei do seu produto, e aí ela evita essa dor. Quando ela devia estar só indo num caminho mais direto para resolver o problema. Sim, verdade. Mas venda é inteligência emocional, de fato, e desde pequeno você tá vendendo. Você tá se vendendo, você tá se vendendo. Igual o pequenininho, quando quer alguma coisa do pai. Pai, compra isso, compra aquilo. Não, só se você fizer isso. Aí ele vai lá e faz. Ó, já fiz, pai, olha lá. Agora, então tá se vendendo desde pequenininho. Tudo é venda, cara. Essa é uma fala que a gente vai estar parafraseando muito, inclusive o Flávio Augusto, né? Tudo é venda. É verdade. No fim do dia, você tem... A venda, ela ocorre até em casa, na família. Vamos fazer uma viagem? Vende a ideia pra tua esposa. Sim. Né? Se vai fazer ou não. Então, esse aspecto da comunicação oratória também é algo que a gente entende que é importante, independente do trajeto que você for seguir. Também é algo que a gente tem em mente, que a gente precisa colocar no nosso planejamento, como que a gente já tem formas da gente exercitar isso, criar exposições controladas, né? Como é o caso de fazer uma apresentação de trabalho, apresentar um pitch de 5 minutos de um negócio inovador. Cara, a molecada vai estar à prova, vai ter um ambiente de pressão ali. Eu vou convidar empresários para fazer a avaliação do negócio, né? Porque eu quero que eles tenham um ambiente mais próximo possível da finalíssima. Que o professor passa uma imagem de segurança, mas lá eles não vão ter isso. Eu não quero meus alunos frustrados e sentindo que não foram preparados, eu quero eles preparados, né? Tá certo mesmo. Pedro, de todas essas mudanças que você fez, tudo, a gente se conheceu, não foi no curso de oratória. Primeiro a gente foi na Record. Na associação comercial. Na associação comercial, né? Na associação comercial e depois no curso de oratória. O que te levou a fazer o curso de oratória? Cara, como eu falei, hoje eu entendi que o meu trabalho é ser um comunicador. A coisa mais importante que eu tenho pra fazer, porque quando eu tava no banco eu era um rato de Excel. Dá pra fazer muita coisa. Mas tem muita gente que sabe fazer um bom Excel. Né? As habilidades técnicas, elas acabam se tornando mais contratáveis ao longo do tempo, né? Principalmente se a empresa vai crescendo. O que não dá pra contratar é a postura de quem vive aquele negócio, né? De quem tá ali 10, 12 horas por dia há anos vivendo aquilo. Isso não dá pra contratar, porque essa dedicação só eu tenho, não posso exigir que um funcionário viva o que eu vivo. Cara, final de semana, a gente tá vivendo escola. A paixão, a responsabilidade de você tá conduzindo essa equipe. Lógico, a gente precisa formar líderes. Mas tá aqui falando do meu negócio, promovendo a marca. No fim do dia, a comunicação ela vai impactar na liderança, na venda. Então, eu entendi que é uma das habilidades mais importantes para qualquer empresário ter sucesso, relacionar. Por isso que eu acabei buscando oratória. Até vou comentar, a partir do mês que vem, eu vou estar assumindo a presidência de um grupo de networking, o BNI, que eu faço parte, maior grupo de networking do mundo. Eu já vou falar, né? A gente comentou lá. O BNI é o maior grupo de networking do mundo, em número de membros, e a gente tem diversas filiais aqui pelo Brasil. Na Baixada, a gente hoje está com 6 grupos, se eu não me engano, são quase 400 empresários.
E eu participo de um grupo que hoje está com 62, 63 membros. A partir de outubro eu vou presidir uma reunião de 1h30 com esses empresários. Eu vou estar lá por causa de comunicação. No fim do dia eu tenho um escopo que eu tenho que atender, mas toda essa visibilidade vai vir através da habilidade de comunicação. Bacana, legal, É hein? isso mesmo, tem que ser assim, tem que ser isso mesmo. Sabe, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu queria ver com você, assim, sobre IA, inteligência artificial. Você acha que ela vai impactar no ensino no futuro, nas escolas, alguma coisa assim? Já está impactando, né? Onde que a IA não vai impactar? E muito legal essa pergunta que você fez, esse tema da IA, porque ele é controverso. E os temas controversos são aqueles que mais acabam dando trabalho pra gente porque não existe resposta certa e errada, né? Mas vamos fazer uma análise aqui com a gente. Até pela nossa idade a gente consegue entender o avanço que a gente fez. Trabalho na Barça, né, gente? Fizeram trabalho na Barça. Sim. Então, quando o Google surgiu, vocês não estavam mais na escola. Não, mas na faculdade já existia o Google ali. Já tinha o Google. Nossa. E tinha resistência. E tinha os professores que eram Sim. contra e a galera ficou alvoroço porque fazer trabalho era você pesquisar ali na Barça. Até que veio uma nova ferramenta, a gente entendeu que não dá pra evitar um tsunami. Você tem que aprender a surfar. E a IA é a nova ferramenta revolucionária de pesquisa e auxílio, né, pós-Google. Então, qual está sendo a visão da nossa escola em relação à IA? Cara, ensinar. Vamos ensinar a IA. Hoje, não é muito melhor você saber utilizar o Google do que não saber? Você não vai ter que utilizar o Google? Sim. Quem que não está utilizando o IA? A gente está utilizando o IA sem saber. Já está nas ferramentas. A quantidade de ferramentas e APIs que surgiram depois do surgimento do ChatGPT no ano passado são milhares de ferramentas. Milhares. Então a gente já entendeu que é só uma questão de tempo até todo e qualquer software ter alguma integração com IA, da mais simples à mais complexa. Então vai se tornar um diferencial no mercado de trabalho, certo? Por que eu vou privar o meu aluno disso? Lógico, você precisa ter critérios e saber como que isso vai ser, vai estar no dia a dia. Então é muito melhor a gente ter esse tema na mão e dar as cartas de como que a gente vai utilizar do que tratar como um tabu, porque vão usar. Exatamente, Não, porque eles vão utilizar, né? Mas eu tava ouvindo um programa, um podcast, sobre IA também, né? Na escola. Os alunos estavam fazendo trabalho com IA, aí o professor ia lá, tinha uma outra IA que consultava para ver se era feito por IA o trabalho. E já tem IA que frauda isso. Agora já... Não, isso mesmo. Agora já tem IA que frauda isso. É uma tentativa de se prender ao passado, cara. Não dá... Quando começou o primeiro burburinho de ChatGPT no ano passado, eu veio pra minha equipe e falei, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês vão saber usar isso aqui até o final do ano, mas o aluno de vocês vai. O que é mais fácil, somente os jovens, né? Eles vão... Eu falei, se vocês vão saber utilizar, eu não sei, mas que o aluno vai saber, eu tenho certeza. Porque eles são nativos, né? O que é o termo nativo? Eles já nasceram com a internet, eles não sabem não ter. A gente migrou, a gente não é nativo digital. Quando a gente nasceu, a gente estava no mundo analógico. Eu acho que eu sou uma das últimas gerações que pegou a transição do analógico para o digital. Mas eles já nasceram com o principal recurso sendo as ferramentas. Então, é natural que eles se adaptem muito rápido, para eles é inerente. Então, até uma questão que eu sinto que falta muito no colégio, que é o aluno sentir que a gente entende ele, cara, que a gente fala a mesma linguagem. Tirar esse distanciamento que quebra a confiança, que quebra vínculo. Ele tem que poder chegar para você falando, eu vou falar de algum do meu universo, e minimamente esse professor, tutor ou diretor vai entender, pra gente ter conexão. Eu posso ter essa segurança de poder me reportar, me abrir com alguém. Né? Sim. Você falou de nativo. Guilherme, a IA nos seus estudos, você usava? Na minha faculdade, definitivamente sim. Os cortes aqui vão sair tudo por IA. Eu vejo pela minha filha, né? Tem coisas que ela chega, vem falar comigo, tá? Eu falo, legal que você fez isso, tal. Ela fala, pai,
Eu coloquei no IA lá, ele Saiu tudo, né? saiu tudo preenchido. Só falo que o ChatGPT ainda é o estagiário, não é o gerente, né? Então, ele vai Exato. tirar grande... Eu usei muito até para montar as minhas aulas no ano passado, né? Que foi meu objeto de estudo para entender como que era esse processo, como o professor poderia utilizar. Cara, ajuda bastante se você tiver capacidade de revisar o trabalho. Exato. Para fazer algo que você não tem nem capacidade de revisar, não faça, porque tu não sabe se o output ali vai ser de Se tá qualidade ou não. correto, Sim. exatamente. Mas se você sabe onde precisa chegar, dá um exemplo. Se você sabe o que é um bom bolo, alguém faz um bolo, você consegue provar e falar, não, isso aqui tá bom? Não importa a forma como foi feito, você foi capaz de avaliar. Agora, pô, não faço nem ideia do que era pra ter chego aqui na minha mesa. E bem porque Daí não a IA não é funciona. 100% confiável ainda. Ainda não. Porque se você faz alguma pergunta, às vezes, pra ela, ela te responde. Aí você pergunta, tem certeza? Ela, desculpe, tá errado. Aí É. aquele... E outra coisa que você falou no início do podcast que é importantíssimo, né? A questão do inglês. Se você utiliza IA com o idioma inglês, é muito mais eficaz do que em português. E aí, olha só como a gente já vai até evoluindo na discussão, né? Já tem as ferramentas que traduzem simultaneamente áudio e fala do português para outros idiomas. Como é que fica o ensino de idioma daqui para frente, né? Como é que será que isso vai ser impactado? A gente não pode dizer que vai ficar igual. Porque a gente já viu que tem uma coisa que não tinha antes. É. O quanto isso vai evoluir, o quanto isso vai permear, se isso vai acabar com os estudos de idioma ou não, é outro assunto. Mas que tá aí, tá aí. É porque daqui a pouco a inteligência artificial vai ter tão Esse- rápida e tão fácil que você coloca um microfone ali, Eu você tá acredito que falando vai ser assim, vai inglês, colocar mandarim, um fone e você vai poder ficar... e eu falando português, vamos estar conversando normalmente. Já tem, né? Se eu não me engano, o Samsung, acho que já lançou isso daí. Já tem. Você coloca a tela, Não, daí então, você... mas não tá- Por exemplo, eu tô vendo você e você também vai ver a tela aqui. O que eu falo em um idioma, você vai entender e vice-versa. Mas já então, tem isso aí. Então, já existe, mas ainda não tá ainda não tá... proliferado. Não. Mas surgiu ano passado, né? É. O chat GPT. A gente acabou de começar a brincar disso. Imagina Sim. daqui 5 anos o que vai acontecer. É, absurdo. quem falar que sabe como vai estar, tá mentindo. É. Ninguém sabe como é que vai estar essa loucura. Já viu os robôs humanoides na China? Sim. É, Cara, é assustador, né? sim. E você, Jean, como que a IA vai impactar o mercado de tecnologia, nos detalhes, assim, do dia a dia? O que você acha? Já está impactando e vai cada vez mais surgir novas tendências. Igual hoje, por exemplo, até programação de site, programação de algum programa mesmo assim, financeiro, alguma coisa, dá para você pedir para IA, ela te faz, igual você falou, a gente só revisa e... Tem que conhecer, né? Sim. Isso é E importante, né? revisa Pra poder... e já coloca para funcionar. Então, coisas que a gente demorava uma semana, um mês para fazer, em 2 dias já tá tudo resolvido. Cartas de negócio, a gente revisa, primeiro fala para IA fazer e a gente só revisa. Pô, legal. É, o Guilherme aí também que não, é... sim, scripts hoje, a gente pede para IA fazer e a gente revisa. Monta. É. Então, vai ser assim. E não vai acabar o emprego por causa disso. Eu também acho que não. Não vai acabar. Pelo contrário. acho que também não vai, não. Só muda o formato, né? Vai Exato. mudar os empregos. É igual a mesma coisa na Revolução Industrial. Vai perder emprego. Não, criou-se... Empregos diferentes, Perdeu-se né? alguns empregos, mas criou-se empregos diferentes. É a mesma coisa a IA. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu conversei com um amigo que estava começando a estudar TI, eu passei para ele que eu tenho uma tese de que futuramente toda a codificação vai ser feita por IA e quem for especialista em codificar através de uma IA talvez tenda a ter mais acesso por conta do grau de produtividade que você consegue alcançar. Vai estar à frente. Vocês acham que faz sentido que em algum momento a gente vai estar programando muito mais por IA e revisando linha de código do que outra Sim, coisa? faz diferença. Sim. Existem, na verdade, o Adapta, né? Adapta GPT. Ensina já isso. E porque assim, uma coisa e o que o pessoal ainda erra muito é usar, por exemplo, o ChatGPT de forma As perguntas que você vai lá e faz uma pergunta, tal. Outra coisa é você saber conversar com a IA. Daí você tem outro nível de resposta ali, de coisa. É muito, muito melhor. Então você tem emprego de especialistas em prompt.
Exato. prompt, Já. né? Já no tem isso aí. input. Sim. E aí eu tenho tido essa conversa na escola. Eu falei, poxa, se a gente ensina os nossos alunos a utilizar IA, imagina eles saindo aos 17 anos do ensino médio, Nossa. tendo o domínio da ferramenta. Eles vão ter à frente de Vai estar à muita frente gente. de muita gente. Ao invés da gente ver como uma inimiga, a gente vê como uma ferramenta que eles vão estar à frente dos outros. Exato. A chance de inserção no mercado de trabalho por fazer a mesma coisa que os outros, mas tendo o domínio da IA, é muito maior, né? É. Demais, demais. Igual a gente, não sei se você viu o episódio, a gente trouxe aqui um especialista em IA já. Sim. Sim. Mas em tudo, né? Um exemplo, hoje mesmo, agora falando em não só IA, mas o avanço da tecnologia do futuro, né? Uma coisa. A gente veio receber o Dr. Matheus, que ele faz operações, as cirurgias robótica, né? Caramba. Faz num robô lá e... ele falou que hoje a máquina, a forma que ela faz, assim... as cirurgias é muito mais perfeita do que o que poderia fazer na mão. E um exemplo até, hoje eu estava conversando hoje com o Vitor, que trabalha aqui com a gente, né? Sobre uma cliente que fez uma cirurgia. E daí ele falou, nossa, ela vai ficar 3 meses em casa, tudo mais. Falei, não. Porque minha esposa fez a mesma cirurgia e 1 semana já tava perfeita. Ele falou, sério? Eu falei, sim, porque agora mudou a forma da cirurgia, tudo mais, tal, né? Não tem que cortar a pessoa no meio ali para poder fazer as coisas. Então, assim, a tecnologia melhorou muito e deixou as coisas muito mais rápidas. Mesma coisa, né? O IA para tudo. E o interessante é que a sua escola tá partindo para isso. Então tá... Bom, Cara, no mínimo Muito você tem positivo. que saber disso, né? Às vezes você não tem todas as respostas, não tem... Tá tudo estruturadinho pra fazer uma implantação de IA, mas tem que estar no radar. Você tem que pelo menos conhecer os seus desafios, né? E a tecnologia também, eu não acho que ela tem que ser implantada a todo custo, porque dependendo de como é feita, ela pode também atrapalhar. Se você não tem usuário... Olha só que curioso. Tem que ter planejamento. Eu tava num congresso e a gente teve uma roda de debate com um cara da Microsoft. Foi lá e ele começou a querer falar algumas coisas de como que a escola tinha que abordar a tecnologia, que ela era muito devagar na adoção e tudo mais. Enfim, começou a incomodar a galera de escola com a forma como ele trazia algumas falas, até que eu pedi um momento, né? E eu fui conversar com ele para entender sobre o ambiente que ele tá falando, né? Então vamos lá, eu falei, olha, eu vim também da área de tecnologia de um banco e no mercado corporativo é o seguinte, alguém chega do celular e fala assim, ó, mudou. A gente tá fazendo diferente. Você não é que vai mudar, hoje você já tem que estar adaptado. A tecnologia, ela exige isso. O mercado de tecnologia corporativo de alta performance exige isso. Então você tem que entender que a tecnologia, ela tem uma coisa chamada usuário. Não pode desconsiderar isso. Sim. Quando você tem um processo de plugar uma tecnologia na outra tecnologia, você costuma ter um impacto quase que instantâneo. Quando você tem um usuário que vai utilizar a tecnologia, você tem uma curva de adaptação e aprendizado desse usuário. Quando a gente está no colégio e a gente tem que fazer uma implantação tecnológica, mudar algo nesse escopo, olha o que a gente tem que analisar. Se os funcionários da equipe do colégio não souber utilizar a tecnologia adequadamente, ela não vai ter efeito. Se as famílias não apoiarem o uso da tecnologia, você vai ter atrito ali nessa implantação. Se os alunos não forem capazes de absorver e entender aquela tecnologia no contexto que foi inserido, você também... Então, olha só a quantidade de elementos que a gente tem que ter sucesso para poder ter uma implantação bem sucedida. E tudo você tá falando de elemento humano, né? Exatamente. O elemento humano é que torna difícil. Cara, se você for ver meu colégio, não é um colégio gigantesco, tem tem mais de 300 crianças. Se cada criança tiver, né, a gente coloca ali 2 responsáveis na média, porque alguns só tem 1, outros tem 3, a gente tá falando de cerca de 1.000 pessoas. Eu falei para esse cara da Microsoft que com uma escola que tem 1.000 alunos, tem várias escolas por aí que tem 1.000 alunos, se você inclui as famílias e os profissionais, você está falando de 4.000 pessoas envolvidas na gestão. Gente, tem prefeito do Brasil que não tem 4.000 pessoas na cidade para cuidar. Tem noção disso?
Então eu falei que somado a esse nível de complexidade humano com o contexto regulatório do mercado, que o Ministério da Educação pode mudar a qualquer momento, a forma como você tem que fazer as coisas, falei pra ele, não é um ambiente onde você consegue facilmente engatar a quinta marcha de velocidade, porque se você estiver indo muito rápido numa direção, talvez você precise frear todo aquele processo do dia pra noite. Ninguém vai perguntar o que você tá fazendo, se você gostou ou não. Ninguém perguntou o que eu achava do novo ensino médio. Só falaram faça. E você tem todo esse ecossistema de pessoas para entender a mudança e adaptar. Porque a escola tem que entender, o professor tem que entender, o aluno tem que absorver, a família tem que estar de acordo. Porque até isso, se a família não entender que foi um aspecto regulatório, que você achar que você tá mudando a tua cabeça e não gostar, cara, vai tirar a criança e ponto. Tomou prejuízo. Você não teve culpa de nada, mas tomou prejuízo. Então, essa quantidade de elementos humanos traz uma complexidade enorme pro negócio. E também justifica um pouco essa questão da escola em geral, né? Das escolas terem essa inércia à mudança. Né? Às vezes não é só má vontade, é difícil pra caramba, por isso tem que ser muito bom. Sim, Entendi. verdade. Entendi. Pedro. Olha só, passar rápido, passou né? muito rápido. E olha que dava pra conversar muito mais coisa, né? É muito legal mesmo. Mas, Pedro, duas coisas que eu sempre peço pro pessoal que vem aqui, tá? Primeira, deixe um recado pras crianças. Pros jovens, né? Pros jovens. Agora você pode olhar ali pra câmera ali e deixar um foco ali. Né? Responsabilidade de deixar um recado pras crianças do Brasil. Os jovens. Olha, confiem na escola de vocês, busquem apoio. Entenda que vocês não precisam passar por toda essa pressão que vocês acreditam que tem. O mundo mudou. Vocês têm diversos caminhos para poder trilhar hoje em dia. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Se você quiser ser músico, dá para você ser músico, atleta. A gente tem uma filosofia lá no nosso colégio que a gente atende aos 3 As. Os acadêmicos, os artistas e os atletas. Cara, a escola ela tem que alimentar o seu sonho. Então, pergunta como que você vai ganhar dinheiro e ser feliz com aquilo que você mais gosta. As chances de você ser bem-sucedido fazendo o que você gosta é muito mais alta. E trabalhe em parceria com a escola. Esse é um recado que eu deixo para as famílias, para os alunos. As escolas têm muitos desafios. Normalmente elas estão dando o melhor delas com o que elas têm na mão. Então, apoie a escola de vocês. Seja uma escola grande, uma escola de bairro. A gente tem que estar trabalhando em conjunto porque o tripé da educação é formado pelo aluno, pela escola e pela família. Legal. Perfeito. Legal. Gostei muito dessa frase aí que você falou, né? A escola tem que alimentar seus sonhos. É verdade. Bacana. Legal. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Pedro, você tem um único pedido para a humanidade. Cara, um único pedido para a humanidade. Aumentou o desafio aí. Aumentou o desafio. Você falar com as crianças do Brasil tava difícil. Cara, tem uma coisa que eu acredito que é muito poderosa. Se eu pudesse pedir, seria para que todos trabalhassem em conjunto pelos objetivos. Se todo mundo se unir para atingir um objetivo, a gente é imparável. Isso é um aspecto que eu trabalho também no colégio. Eu falo, a gente tem que ter unicidade de linguagem. Se todo mundo está falando a mesma língua e caminhando para o mesmo propósito, é muito difícil que isso dê errado. E hoje eu acredito que o mundo tem grandes problemas porque a gente não se entende mais, a gente não fala a mesma língua e a gente nem está buscando a mesma coisa. Ou às vezes a gente tá, mas por caminhos tão diferentes que entram em conflito. Então, se a gente falasse a mesma língua e trabalhasse de fato junto, eu acho que a gente conseguiria qualquer coisa. Legal. Show, perfeito. Show. Legal. Beleza. Toma. Tem lá? Fala das redes sociais aí. Tá aí minha rede, Colégio o PH Duarte. Santo Inês. É isso. Essa daí Sigam ele. Sigam aí o Pedro, @OPHDuarte. O PH Duarte. É esse mesmo, né? É esse mesmo. É isso mesmo, né? Tem o Instagram também da escola? Tem 2 Instagrams agora, para a unidade do Canal 4, né? O @Colégio Santo Inês _. E tem o Insta do Bilingual School também. Chegando a passar o Insta aí? Daí Não lembro, mas depois a gente pode colocar também depois. Senão é colocado aqui, viu? Acho que passaram só esses 2. A gente coloca uma imagem. Sigam lá, a gente espero que tenham entendido um pouco do trabalho do colégio, como a gente se preocupa com o ser humano.
E eu acredito que esse é o nosso diferencial, que a gente, de fato, se importa com o resultado aí do nosso trabalho para o aluno. Todo o nosso foco é o aluno, isso não pode sair do cerne, eu falo. Não é o pai, não é o professor, não é a escola. Se tudo que for feito foi pensando na criança, vai dar certo, vai ficar um projeto incrível. Perfeito. Pessoal, sigam o Pedro nas redes sociais dele. Depois a gente vai tentar colocar, então, os dois redes sociais da Isso. escola. E se a pessoa quiser assistir o programa e quiser Entrar em contato com como vocês. faz? Entrar em contato, pode, se quiser falar comigo para temas de negócios, pode chamar ali na minha rede social, PH Duarte. Se quiser conhecer um pouco mais o colégio, pode ligar no DDD 13 3227 4646. Vai ser super bem recebido pela nossa equipe. A gente vai fazer uma entrevista, vai entender as suas necessidades e também qual santenês se adequa melhor para você. Porque agora a gente atende 2 regiões com 2 propostas semelhantes, mas com as suas diferenças. Então agora você vai ter um santenês que te atenda. Legal. Tá certo, obrigado, hein? E pessoal, sigam a gente também no Instagram, Hora do Pod Oficial, YouTube, Hora do Pod, TikTok e Spotify. Comentem também. Gente, dá um like, compartilha, isso é importantíssimo. E para que continue, a gente continue, sabe, trazendo pessoas assim, que nem o Pedro aí, que é muito bacana aí. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, até mais.